A paz do Senhor esteja com todos, amém? Nós nos convertemos aqui na Igreja Batista em 1971, mas não é que chegamos aqui em 71. Eu frequentava aqui já desde criança, fui um dos que trouxeram as cadeiras para a igreja aqui pela primeira vez, lá da casa da irmã Emília. E essa igreja, ela está no meu coração, porque é aqui que eu nasci de novo, aqui que eu tive uma nova vida, e as maiores experiências da nossa vida, na mocidade, e as responsabilidades e a graça que Deus nos concedeu através dessa igreja. Na nossa época de jovem, a gente percorreu vários locais aí fazendo o trabalho de Deus. Tínhamos um conjunto chamado Juba Vida, Juventude Batista de Vila Dalila. Fomos para Brasília, Caldas Novas, Goiânia, Pousadas de Água Quente, Ponta Grossa, Rio de Janeiro. Fomos bem aproveitados a mocidade aqui na igreja, e se tornou uma família espiritual que Deus nos concedeu. Hoje a gente revê os irmãos, é como se estivesse vendo os nossos membros da família. Eu estou lá em Salvador já há 28 anos, e recebi a chamada numa cidade chamada Araçás, perto de Alagoinhas, Esplanada. Ali Deus falou profundamente ao meu coração. Eu me preparei no Instituto Bíblico Batista Independente, na Igreja Batista Independente de Itapuã, Salvador. E Deus me colocou, logo que terminei, para trabalhar num bairro chamado Federação, próximo do centro, lá em Salvador. Eu trabalhei 6 anos ali, e antes de sair, a igreja que adotou aquele trabalho ficava um pouco distante desta congregação. E aí fizemos uma parceria com a Igreja Batista da Graça, da Convenção Batista Brasileira, e trabalhamos em parceria por um bom período ali, e depois ela tornou como congregação efetiva. A Igreja Batista da Graça é uma igreja bastante influente lá em Salvador. Ela tem trabalhos sociais com dentista, médico, escola, panificadora, convênio com o Banco Mundial, financia material de construção. É uma igreja bastante influente, tem um centro comunitário ali. E depois fomos para a Igreja Batista Bereana, e estamos agora na Igreja Batista Regular Ebenezer. Por que regular? Um problema lá dos Estados Unidos, do Seminário do Sul com o Seminário do Norte, que entraram em divergência em relação à doutrina, confrontando com a palavra de Deus, e eles não concordaram. O Seminário do Norte saíram da convenção e fundaram a denominação Batista Regular. Um problema lá dos Estados Unidos, porque essa divergência doutrinária não ocorre, pelo menos eu não tenho visto aqui no Brasil, né? É um problema norte-americano. E essas igrejas lá trabalham a maioria com pastores missionários americanos. A maioria estão voltando já para os Estados Unidos, já se aposentaram, e são uma bênção para a nossa vida. Tenho ganhado muito ali com a presença desses missionários, que têm se dedicado, dado a vida deles para a obra de Deus. Trabalhei ali no projeto Filme Jesus, 65 almas se renderam a Jesus Cristo, e também trabalhei durante uns 2 ou 3 anos mais ou menos na Igreja Batista Éden da Convenção, na CASE, Centro de Atenção Socioesportiva. É como se fosse a FEBEM, com menores infratores. Ali também pudemos fazer o trabalho de Deus. Muitas vidas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo, e foi um ministério muito abençoado e que trouxe muita experiência para as nossas vidas.
Então eu sinto um prazer muito grande em estar aqui. Agradeço os corajosos que me convidaram, pessoas de coragem para me trazer a mensagem nesta noite. Agradeço a Deus a confiança e que Deus possa falar profundamente aos nossos corações aqui nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Peço à congregação que fique em pé, reverência à palavra. Eu estava no ponto ali na estação Carrão, mais ou menos 1 hora, comecei a entrar em desespero, nada de ônibus. Aí eu falei, bom, eram 10:06 e nada de ônibus. Eu falei, estou perdido agora, como é que eu vou chegar lá? Aí tinha um táxi no ponto lá, eu tomei o táxi, vim, cheguei a tempo, graças a Deus. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 3, versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Glorioso e eterno Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Graças te damos pela leitura da tua palavra, por chegarmos aqui a tempo, pela presença dos irmãos aqui conosco nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe a cada vida, cada família aqui representada. Oramos, ó Deus, pelas famílias em conflitos, com problemas, dificuldades, ansiosas. Que o Senhor possa trabalhar poderosamente nas suas vidas. Amém. E restaurá-las, ó Deus, segundo a tua vontade. Abençoe agora, ó Deus, a tua palavra que vai ser entregue. E usa-nos como porta-voz do teu Espírito Santo. Glorifica o teu nome e edifica as nossas vidas. É o que te oramos, agradecidos, no nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. A palavra de Deus nos diz, poder se sentar, que somos cooperadores de Deus. Então vamos meditar sobre cooperadores do reino de Deus. O que é cooperadores? Cooperadores é auxiliar, aquele que dá suporte, aquele que dá apoio ao trabalho de Deus, à obra de Deus, aos propósitos de Deus para as nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz aqui que nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. E tanto lavoura como edifício, eles precisam de cuidado, eles precisam de limpeza, purificação, investimento, edificação, para que possa crescer. No caso do edifício. E lavoura também, é preciso investir, é preciso limpar, é preciso cuidar, é preciso regar, é preciso podar. Então, em resumo, a palavra de Deus nos diz que a nossa vida precisa de cuidado, de atenção, de seguimento, de diligência, para que possamos atender os propósitos de Deus para as nossas vidas. E para cooperarmos com Deus, muitas vezes nós pensamos, o que eu vou fazer? Mas antes de pensarmos no que eu vou fazer, no que eu posso fazer, eu preciso meditar no que Cristo fez. Essa é a principal meta para entendermos o que Deus quer para as nossas vidas. O que Deus fez, o que Cristo fez por nós. Ele nos salvou, dando a sua vida, dando o seu sangue para nos remir, para nos salvar, para nos regenerar, para nos adotar, para nos iluminar, para nos capacitar,
para nos tirar de uma vida massacrante, oprimida, destruída pelo pecado. Milhares de pessoas morrem na juventude hoje em dia. Estamos vivendo um período de apostasia, violência, mortandade. Outro dia eu fui acompanhar um funeral em Vitória da Conquista, onde trabalhei por 5 anos ali. E nesse funeral eu observei uma quadra e fiquei observando as datas de sepultamento, de nascimento das pessoas, e fiquei estagnado, perplexo de ver que aquela quadra, a maioria eram todos jovens que estavam ali. Então estavam aqui já fulano de tal, nascido em 1990, 1995, 2000, 2005. A maioria daquelas pessoas ali eram todas jovens. Esse é o quadro, o retrato do nosso mundo atual. Os jovens estão sendo ceifados. A igreja precisa se preparar, a igreja precisa estar dentro das condições que Deus exige para atendermos os propósitos de Deus. Jesus nos santificou, e essa santificação ela tem várias interpretações, e uma delas é que nós somos salvos. A posição de santificação, ela tem um aspecto de retidão e de separação. A santificação exige de nós uma vida reta, justa, uma vida piedosa, ou seja, com princípio de vida e atitude no temor de Deus. No aspecto de separação, essa santificação ela caracteriza que somos separados para a salvação, e em contraste também, quem não está separado para a salvação, está separado para a destruição. Para destruição no sentido figurado, não de aniquilamento, mas de uma vida ameaçada e condenada à separação eterna de Deus. Qual é o propósito da santificação? O propósito da santificação é restaurar a imagem de Cristo em nossas vidas. Isso está bem claro em Romanos capítulo 8, versículo 9, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Segundo os Coríntios 3,18 também nos fala que somos contemplados na glória de Deus como por espelho para a imagem do Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Olha, quando Deus nos criou para um relacionamento paternal, criou-nos com capacidade de raciocinar, entender e comunicar com Deus para fazermos a sua vontade, para estarmos debaixo da sua autoridade e assim estarmos seguros, bem-sucedido, protegido por Deus, abençoado por Deus, porque a obediência ela proporciona tudo isso: segurança, bem-estar, felicidade, gozo, alegria. E mesmo que não esteja nessas circunstâncias, Deus nos concede suporte para atravessarmos qualquer problema sem desesperarmos, confiando na sua promessa, confiando na sua presença, confiando nos seus propósitos. Outros aspectos da santificação, além da posicional, é que é uma santificação crescente ou progressiva. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 nos diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por que a vontade de Deus? Porque essa santificação nós precisamos desejar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos empenhar para buscarmos essa santificação. Como? E a outra santificação é a definitiva, aquela que nós estaremos na presença de Deus e não teremos mais problemas com o pecado.
essa santificação, volta e meia, nós estamos tendo contaminação pelo pecado, mas a definitiva, a próxima que nós teremos, na próxima dispensação, nós não teremos a presença do pecado. E como se dá a santificação nas nossas vidas? Ela se dá por intermédio do Espírito Santo, da palavra de Deus e da nossa mente. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz que somos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, a nossa é corrompida. O propósito de Deus é nos transformar à imagem de Jesus Cristo. O que significa isso? Quando pecamos, essa imagem se corrompeu, nós perdemos o relacionamento com Deus, nós perdemos a referência com Deus, perdemos o entendimento perfeito da vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós estamos em processo de restauração dessa imagem. Deus está trabalhando na nossa vida para que chegamos a compreender a Deus, nos relacionar com Deus, confiarmos plenamente na sua vontade e dependermos dele em toda a nossa vida, para sermos bem-sucedidos e prosperarmos em tudo o que fizermos. Esse é o propósito de Deus. Quanto mais distante de Deus nós estivermos, mais dificuldade nós vamos ter para obter resultado daquilo que nós fazemos, por estar em desarmonia com a vontade de Deus. A santificação, ela não se dá só pela palavra, também como não se dá somente pela nossa mente, como também não se dá somente pelo Espírito Santo de Deus. Esses três itens, a palavra, a mente e o Espírito, é que nos transforma a imagem do Senhor Jesus Cristo, é que nos restaura a capacidade de entender, de nos relacionarmos e fazermos a vontade de Deus, para alcançarmos os propósitos de Deus para a nossa vida e entendermos o que Ele quer para as nossas vidas. É por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nos diz que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, de um estágio de glória, de relacionamento com Deus, de entendimento com Deus, por um outro mais elevado, até chegarmos à plenitude da estatura de Cristo na unidade da fé. Isso aí é uma grande vitória que Deus quer conceder em nossas vidas, termos a unidade da fé, todos voltados para o mesmo alvo, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, sem estarmos brigando por posições, por cargos, por determinadas coisas materiais, mas estamos focados nas coisas espirituais. Jesus certa feita disse: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A alimentação de Jesus estava em estender o reino de Deus, pregar o Evangelho, curar, ensinar as coisas do reino de Deus. Por isso que ele tinha autoridade. Ele falava como que autoridade. Autoridade é diferente de poder. Poder é uma determinada posição em que a pessoa é coagida a agir, senão ela é submissa a tudo aquilo que o poder pode executar. Enquanto que a autoridade é uma instrução, é um ensinamento em que a pessoa ouve, sabe que é necessário, que precisa daquilo e que precisa tomar uma posição em relação àquilo, porque é necessário para a sua vida. Jesus falava com autoridade.
Por isso que acumulava pessoas onde ele chegava, que ninguém conseguia ter acesso à sua presença, de tanta gente que ficava em volta dele, porque ele falava como que tendo autoridade, não como os escribas e fariseus. Essa foi uma das principais características de Jesus Cristo. Jesus fala de duas coisas interessantes que ele quer para as nossas vidas: a perfeição e que demos fruto. Ele disse: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele disse para Abraão, antes de sair e deixar a sua parentela: ande na minha presença e ser perfeito. Essa perfeição não é perfeição absoluta, como a gente às vezes pensa. Ela está relacionada à maturidade espiritual. Deus quer que nós sejamos maduros. Um crente maduro é aquele que passa por adversidade, passa por problemas, passa por conflitos. Ele não deixa a sua igreja. Ele sabe que é um problema espiritual, às vezes, uma brecha que ele deixou, e não se deixa levar por aquilo. Ele está sempre acima do seu problema. Ele não se vinga, ele não se restringe, ele não se opõe em determinada situação, ele não causa inimizade por determinada atitude que lhe ofende, que lhe magoa, que lhe entristece, porque ele sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que sejam contrários à nossa vontade. Em tudo Deus tem um propósito. As circunstâncias, muitas vezes, elas são utilizadas por Deus para que Deus possa corrigir ou mostrar aquilo que não está em ordem em nossas vidas. E às vezes nos queixamos de muitas coisas que ocorrem em nossa vida. Por isso que Jesus Cristo disse: olha, aquele que ouve a minha palavra, ou melhor, Jesus Cristo disse que aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então deram contra ela os rios, sopraram contra ela os ventos, deram contra ela a tempestade, e não conseguiram derrubar aquela casa, porque ela estava edificada sobre a rocha. O que é que ela está querendo dizer? Jesus estava querendo dizer com isso: olha, se você praticar a minha palavra, se você colocar em prática aquilo que eu ensino, você vai passar por dificuldades, problemas financeiros, desemprego, conflitos, divergência nos lares e muitos outros problemas, mas não vai desestruturar. Você vai superar, você vai ultrapassar esses problemas, você vai vencer as dificuldades e não vai se abalar, porque você está colocando a minha palavra em prática. Cada vez que você obedece a mínima coisa que Jesus nos ordenou, você vai se firmando na palavra, vai se firmando, vai se edificando, vai se alicerçando, e quando vem os problemas, você tem suporte para enfrentar esses problemas e essas dificuldades, e não entra em desespero. Hoje, infelizmente, nós vemos muitos lares derrotados, derrubados, enfraquecidos, separados, filhos num local, pais em outro, e vivendo em tremendo conflito. Mas se pararmos para observar, a palavra de Deus não tem sido colocada em prática nessas vidas. Mas aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Aí vem os rios, vem os ventos, vem as tempestades e derruba aquela casa, porque ela não tem alicerce. Jesus está dizendo que em nossa vida, quando não obedecemos, não colocamos em prática aquilo que Jesus ensina, ela fica vulnerável, ela fica frágil, ela não tem estrutura para suportar as adversidades.
ela passa a ser uma casa flutuante, que em qualquer momento ela não tem suporte para resistir os dias maus, para resistir à adversidade, porque nós descansamos, mas o diabo não descansa. Ele trabalha 24 horas por dia e não deixa de trabalhar. E hoje nós estamos vendo que o inimigo a cada dia mais tem ceifado vidas, tem derrotado, tem se oposto a Deus, a sua palavra, ao seu povo. E parece até que Deus está perdendo, o diabo está ganhando. Parece até que o diabo está em ênfase e Deus no anonimato. Nós estamos vivendo dias difíceis, em que os valores estão sendo mudados, a moral está sendo cada vez mais supérflua, está sendo mais encoberta, a imoralidade crescendo a cada dia mais, os valores perecendo, os valores desaparecendo, os valores morais. Estamos vivendo dias terríveis, dias difíceis, e esse é o propósito de Deus para as nossas vidas: trabalharmos, nos integrarmos. A igreja é como uma máquina, ela tem uma engrenagem que depende da outra para no todo funcionar como que uma máquina. Eu preguei numa igreja lá em Salvador há algum tempo atrás, e é uma igreja muito grande, Igreja Batista da Convenção de Itapuã, e todo mundo lá tem uma função, todo mundo lá tem uma posição na igreja, uns para levar e buscar os pregadores, outros para recepcionar, outros para integrar, outros para cumprimentar. Cada um tem uma função, e é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus nos capacitou com dons. A palavra dons no grego é carismata, que significa a capacitação que Deus nos dá por meio do seu Espírito para desenvolvermos a obra de Deus, para desenvolvermos a obra de Deus. E essa palavra, ela tem uma raiz, um radical, carizomai, que significa dou como um favor, de graça. Interessante que a palavra carizomai, como a palavra carismata, ela começa com caris, prefixo caris, que significa a graça de Deus. A graça de Deus. Cada vez que nós trabalhamos ou fazemos alguma coisa na igreja, nós manifestamos a graça de Deus. Nós manifestamos a graça de Deus. Uma igreja que trabalha, uma igreja que pratica o amor, é uma igreja que prega o evangelho na prática. Os resultados são automáticos, na hora. Quando você, um exemplo muito próximo agora, eu fui para um retiro espiritual recentemente na igreja mãe da nossa igreja, e eu não conhecia o pessoal totalmente, todos os membros da igreja mãe. E quando chegamos lá, um irmão, na hora de cantar, um irmão traz o seu inário, coloca, porque eles cantam com voz do melodia, a gente não tem, só tem um cantor cristão, então eles colocam um cantor para a gente cantar. Uma irmã pegou jaca gelada da sua geladeira, saiu oferecendo para cada irmão ali no retiro, e a gente vai se sentindo prestigiado, valorizado, agraciado pela presença de Deus. É esse o propósito de Deus, em nos capacitar para a obra dele, fazermos praticar o amor, fazermos manifestar a graça de Deus. Se cada um fizer uma pequena coisa dentro da igreja, o visitante, quando chegar, ele vai se sentir agraciado, ele vai se sentir familiarizado, ele vai sentir um bem-estar tremendo, porque a maior carência do mundo é o amor. Uma das maiores qualidades dessa vida é o sentimento de utilidade. Quem é que não gosta de se sentir útil? Tendo a consciência
no dever cumprido da sua obrigação. Aumenta a autoestima, a gente se sente estimulado, a gente se sente desejado de fazer algo para Jesus Cristo. E é esse o propósito de Deus, em nos capacitar para a sua obra. A prática do Evangelho, ela começa com julgar a si mesmo. Não posso praticar a palavra de Deus se primeiramente não julgar a mim mesmo. O apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 11:30 que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. Mateus fala pelo Espírito de Deus no capítulo 7 que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Mas o julgamento a si mesmo, ele nos mostra aquilo que não está em harmonia com a vontade de Deus, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser confessado para Deus, para o Espírito Santo começar a trabalhar em nossas vidas, para o Espírito Santo começar a direcionar as nossas vidas e entendermos a Deus, compreendermos a sua vontade e o Espírito restaurar a imagem de Cristo em nossas vidas. Ou seja, a forma de Cristo pensar, a forma de Cristo sentir, a forma de Cristo raciocinar, tudo isso vai ser restaurado em nossas vidas quando começarmos a cooperar com o reino de Deus. Ele vai nos mostrar o que está errado em nossas vidas e a partir daí vamos confessar os nossos pecados, vamos julgar a nós mesmos e verificar aquilo que precisamos, que o Espírito precisa mudar em nossas vidas. Jesus disse em João 15:16: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao meu Pai, Ele vos conceda. Interessante que Jesus e Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, mas toda a nossa vontade somente se permanecermos na sua palavra e se a sua palavra permanecer em nós, ou seja, obediência constante. Interessante que Jesus disse certa feita para os seus discípulos: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Interessante que o arado, ele ara em linha reta, e quando o agricultor olha para trás, há um desvio nessa linha reta. E se há um desvio nessa linha reta, há um erro muito gravíssimo na hora de regar, na hora de plantar, porque tem que sair do alinhamento. E essa deficiência ocorreu por uma distração em olhar para trás. Jesus está dizendo que a nossa vida espiritual, ela tem que caminhar no sentido progressivo, crescente, para compreendermos a Deus a cada dia mais, nos colocarmos nas mãos dEle, para realizarmos aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele determinou para nós, aquilo que Ele mandou que fizéssemos, e nós não estamos compreendendo. Quando Samuel era pequeno ainda, ele ouviu várias vezes a voz de Deus e não sabia o que fazer, pensava que era Eli e voltava novamente, e ocorreu isso por 2 ou 3 vezes, até que finalmente ele percebeu que era Deus falando com ele, ainda um garoto. E nós, quando chegamos para o Evangelho, somos crianças espirituais, não entendemos o que Deus quer para as nossas vidas, não entendemos a vontade de Deus para nossas vidas. Deus fala conosco, mas nós não entendemos, nós não compreendemos, nós procuramos comodidade, nós procuramos nosso bem-estar, nós procuramos a nossa conveniência, nós procuramos viver em individualidade,
Nós procuramos satisfazer a nossa própria vontade. Não estamos preocupados com as vidas que estão morrendo diariamente. Não estamos preocupados com a juventude que está sendo ceifada pelas drogas, pela violência, por muitas outras razões de entretenimento. Nós não estamos preocupados com isso, porque a nossa imagem ainda não está no ponto, a imagem de Deus em nós ainda não está no ponto que Deus quer que esteja ainda. Um certo trem, ele viajava de um estado para o outro e ficava observando os animais pastando e se deslocando de um lado para o outro. E aquele trem ficava pensando, trilhando na sua linha. Ele viajava de um estado para o outro e voltava. Ele via os cavalos, os bois pastando e se dirigindo de um local para o outro, atravessando linhas divisórias. E ele ficava pensando: como eu gostaria de ser como aquele animal. Ele tem liberdade, ele vai para um lado, ele vai para outro, ele caminha, ele atravessa linhas divisórias. Como eu gostaria. A vida daquele trem era só pensando em ser como aqueles animais, como os cavalos, como os bois, que tinham liberdade de se dirigir para onde eles queriam. Uma hora ele passava, eles estavam num ponto, outra hora ele passava, eles estavam em outro ponto, e aquele trem cada vez mais desejava ter liberdade como os animais. E um dia ele saiu da trilha e resolveu ser como os animais. Se dirigiu para o campo afora, e as suas rodas atolaram na terra, e ele ficou engastalhado, e não foi nem para um lado e nem para outro, nem para frente e nem para trás. Aí ele percebeu que a liberdade dele estava em duas linhas, tão somente naquelas duas linhas. E o que eu quero dizer, que a liberdade da igreja de ter autonomia e autoridade sobre o demônio, sobre as obras malignas, sobre o medo, sobre o receio, sobre a impotência, ela está no amor a Deus e no amor ao próximo. Essas duas linhas são fundamentais, indispensáveis para a igreja. Se ela sair dessa linha de amor a Deus e ao próximo, ela não vai mais para canto nenhum, não vai mais para direção nenhuma. O amor a Deus, ele não é demonstrado por filosofia, não é demonstrado por determinados cumprimentos de deveres filosóficos, poéticos, crônicos. Não. O amor a Deus, ele se resume em obediência. Jesus disse: olha, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Nós provamos que amamos a Deus quando obedecemos a sua vontade, quando obedecemos aquilo que Ele manda que façamos. E o amor ao próximo, ele se resume em serviço. Quando nós resolvemos servir ao nosso próximo, quando nós resolvemos buscar os interesses, não somente nossos, mas de outros, do nosso irmão, nos ocuparmos com aquilo que ele está precisando, nos ocuparmos com aquilo que ele está necessitando, nos preocuparmos com aqueles que estão ausentes, com aqueles que não estão vindo mais para a igreja. Uma vez um líder denominacional, na nossa época, ele contou uma experiência interessante, eu não me lembro o nome dele agora. Ele ficou um tempão sem vir para a igreja, e parece que ninguém procurou ele na ocasião. Ele disse: olha, eu não estava vindo para a igreja porque a minha filhinha estava sem sandália. Eu fiquei com vergonha de ir para a igreja e não ter uma sandália para colocar
nos pezinhos da minha filha. E ele ficou várias semanas sem ir para a igreja. Mas ninguém foi visitar, ninguém foi saber o motivo, ninguém foi saber a causa que ele estava ausente. Esse tipo de preocupação, esse tipo de amor que se expressa em serviço ao nosso próximo, ao nosso semelhante, ao nosso irmão, que é a pregação do Evangelho na prática. É o Evangelho pragmático, aquele que resulta em resultados imediatos. Foi o que Jesus disse: todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns aos outros. Olha, observe como é que as pessoas sabem que somos transformados? Pelo amor. Como é que as pessoas sabem que temos um relacionamento com Deus? Pelo amor, pela prática do amor. A Deus em obediência e ao próximo em serviço. Como é que as pessoas sabem que temos uma nova natureza? Pela prática do amor. O amor a palavra de Deus diz que é o vínculo da perfeição. É a linha que determina uma perfeição de um curso para o outro, para sabermos se estamos progredindo, se estamos crescendo, se estamos evoluindo em nossa vida espiritual. Vamos avaliar a prática do amor, porque é ela que caracteriza a marca de Jesus Cristo em nossas vidas. É ela que determina a aproximação do ponto de perfeição para as nossas vidas. É isso que Deus quer que nós façamos. Vivamos em amor. E quando Ele disse que nós teríamos 100 vezes mais nessa vida, significa que as nossas famílias cresceram, são nossos irmãos, as nossas casas cresceram, são a dos nossos irmãos, o nosso apoio cresceram, são dos nossos irmãos. E isso são uma das pequenas coisas que Deus nos proporciona quando ingressamos na família de Deus. Que possamos pensar, avaliar como temos procedido no ministério do reino, nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Temos evoluído, temos atendido a voz de Deus no comando das nossas vidas, ou temos estado no trono das nossas vidas? Jesus, que já entrou nas nossas vidas quando aceitamos a salvação, quando aceitamos a sua morte em nosso lugar na cruz do Calvário, para tirar-nos da condenação, para nos levar à ressurreição das nossas vidas, para termos uma vida agora na presença dEle, no seu reino eterno, uma vida de vitória, de paz, de alegria. Aliás, é isso que Ele diz: buscai as coisas lá de cima, pensai nas coisas lá de cima. Se já ressuscitastes com Cristo, a nossa posição agora é a cidadania celestial, é estarmos pensando nas coisas espirituais, é estarmos envolvidos com as coisas espirituais, é estarmos entendendo os propósitos de Deus para as nossas vidas, e falarmos a sua língua, e termos o mesmo sentimento dele, e compreendermos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que contraria a nossa, mesmo que temos que nos abnegar, mesmo que temos que deixar a nossa vontade de lado. É importante entendermos a vontade de Deus, para que possamos evoluir e fazer aquilo que está dentro dos seus propósitos. Que Deus possa nos capacitar, nos envolver, nos direcionar e fazer-nos integrante. Jesus quer tomar o controle das nossas vidas. Ele já está em nosso coração, agora quer tomar o controle
da nossa vida, quer controlar a nossa vida, quer nos guiar nos caminhos da vida. Eu me lembro que quando cheguei na igreja, me pediam para discutir um ponto. Eu pegava a revista todo tremendo, às vezes lia o mesmo parágrafo 2 vezes, tão nervoso que eu estava. Mal conseguia explicar, porque estava começando a vida espiritual, não tinha o hábito de falar em público, mas nunca, mesmo passando por esses problemas todos, nunca deixei de aceitar uma proposta de trabalho ou de execução do reino de Deus. Mesmo errando, mesmo falhando, mesmo engasgando, eu fazia aquilo que me era proposto para fazer. A palavra de Deus nos diz: tudo quanto vier às tuas mãos para o fazer, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde vais não há trabalho, não há entendimento, não há conhecimento, não há nada. E a única coisa que nós vamos levar dessa vida não é os nossos bens, não é a nossa conta bancária, não é o nosso talão de cheque, não é a nossa caixinha de valores, são as nossas obras, as únicas que vão nos acompanhar. Essa, quando feita com sinceridade, nos proporcionará galardão, uma posição na vida futura que nunca mais será tirada, nunca mais. Aqui na terra você compra um objeto, com pouco tempo ele perde o valor. Você tira um carro da concessionária, no mesmo dia ele já não vale mais o valor que você tirou, porque ele saiu da concessionária e vai perdendo o valor. No reino dos céus, o que você recebe nunca mais perde o valor. Por isso Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão rouba, e nunca perde o valor. O tesouro no céu é ajuntado com as nossas atividades feitas em sinceridade e em amor. Ali nunca perderemos esse galardão. Que Deus nos abençoe e acrescente a sua palavra em nossos corações. Oremos. Glorioso e eterno Deus, louvamos-te, ó Pai, pela tua palavra. E agora te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe em nossos corações e vê se há aqui agora algum coração que esteja desejoso de colocar-se à tua disposição para fazer a tua vontade, se relacionar contigo, entender os teus sentimentos, a tua vontade, e se colocar cada vez mais sob o teu controle, sob o teu domínio, para prosseguirmos, evoluirmos, expandirmos o teu reino aqui na face da terra, e muitas almas serem conquistadas para o teu reino. Ó Pai, toque nesses corações profundamente, restaure pelo poder do teu Espírito Santo, conceda vitória a essas vidas. É o que te oramos e agradecemos em nome de Jesus.